levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Então esse versículo cumprimenta a igreja nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Estou muito grato a Deus por esta gloriosa oportunidade de aqui estar mais com nossos irmãos, com uma boa parte da nossa família, nessa família que vai morar no céu. Quero aqui agradecer desde já a confiança tanto do irmão Átila, como também do nosso irmão pastor evangelista Jasper. Amém. Estou muito grato a Deus por isso. Também quero aqui testificar a ausência da minha esposa, pois eu levei ela para a congregação, para ela ficar lá cultuando a Deus com os irmãos, lá no Taquaricima, aonde que pela misericórdia de Deus, ali nós estamos, para levar a palavra de Deus, está também conduzindo o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E nessa noite, estou muito feliz com mais essa oportunidade. Um dia desses que tivemos aqui, na vigília que tivemos aqui, uma bênção de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, está aí muito agraciado pela glória e o poder de Deus. Isso é muito maravilhoso. E que muitas outras, como eu disse naquele dia, muitas outras vêm acontecer, pastor? Muitas outras vigílias vêm acontecer em nossa regional, não só em nossa regional, mas em toda a nossa igreja, Assembleia de Deus, segundo distrito. Porque é muito maravilhoso quando nós se aproximamos de Deus. E é um pouco da aproximação de Deus que nessa noite eu quero falar, um pouco da intimidade com Deus que nós precisamos. Às vezes nós deixamos um pouco se deixar levar por algo que não vai atrair a presença de Deus. Nós temos uma dificuldade muito grande em nossa geração, nessa geração que está acontecendo agora, que chama-se internet. E isso às vezes está complicando muito a vida, do povo de Deus. O povo de Deus às vezes está se deixando levar por algo que não está às vezes nem agradando ao nosso Deus. Nós temos que ser vigilantes em estar sempre fazendo a vontade de Deus, porque é isso que Deus quer, que nós estejamos sempre atentos, que nós estejamos sempre fazendo a sua vontade, sempre obedecendo a sua palavra, porque sem a sua palavra, o que seria de nós? Sem a palavra de Deus, o que seria de nós? Até porque que nós fomos criados através da sua palavra. O mundo, a terra ao qual nós habitamos, ela foi criada através da sua palavra. Então nós temos que obedecer a sua palavra. Você assentado mesmo como vocês estão, convido os irmãos para abrir vossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Amém? Isaías, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiados os teus pecados. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Bendito Deus, Pai amado que está no céu nessa noite, fala conosco, meu Deus, de forma poderosa, que nós venhamos, meu Deus, sair daqui, Senhor amado, não da mesma forma, Senhor, mas que nós venhamos sair daqui com a alegria, meu Deus, de sentir a Tua presença, e a alegria, meu Deus, de sentir a Tua palavra fazendo algo, meu Deus, de sobrenatural em nosso ser. Deus amado e poderoso, eu te peço e te agradeço todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós estamos, meus irmãos, diante de um texto sagrado, que ele foi escrito por volta de 2.740 anos a 2.739, entre essas datas, aonde nós vamos ver o profeta Isaías. Esse texto eu estava observando em casa, eu medito muito nesse texto, porque Isaías ele tinha, em seus primeiros passos, ele teve um privilégio muito grande. Aqui no primeiro versículo do capítulo 6, ele cita, o primeiro versículo, ele cita o nome de um rei. Diz: no ano que morreu o rei Uzias. Mas para isso aparecer desta forma, nesse primeiro versículo, tem um porquê. Alguns pregadores, eles querem usar uma parte negativa, alguns ensinadores, alguns teólogos, eles querem usar a parte negativa do nome rei Uzias. Mas eu não gosto de usar a parte negativa, porque o crente, o homem, a mulher de Deus, ele tem que sempre olhar pelo lado positivo, por mais que nós estejamos passando por alguma situação difícil, mas nós temos que sempre olhar pelo lado positivo. Às vezes nós estamos passando por uma prova e nós às vezes reclamamos, mas nós não sabemos que é algo melhor que Deus quer nos dar, nos preparar para receber algo melhor. E ali o rei Uzias, está certo que ele fez algo de ruim há muitos anos atrás, mas agora passa alguns tempos, agora ele vira um rei exemplar. E além de ele ter sido um rei exemplar, ele se preocupava com aquelas pessoas que ele estava comandando aquela nação. Tanto ele tinha uma preocupação na vida das pessoas, uma preocupação financeira, que as pessoas tivessem um bem-estar, como ele também se preocupava com as suas vidas espirituais. Quando eu e você temos um líder que tem uma preocupação com a minha vida e a sua vida espiritual, você tem que dar glória a Deus. Você tem que abraçar esse líder, porque a palavra de Deus aqui ela não vem em vão, que esse primeiro versículo é afirmando no ano em que morreu o rei Uzias, foi porque ele era dessa forma, ele tinha essa preocupação, e além dele ter essa preocupação com a vida das pessoas, ele também era um parente próximo do profeta Isaías. E o profeta Isaías, ele tinha livre acesso para ir lá no reinado, lá do reino, e ali profetizar para as pessoas. Ele viveu ali
Isaías teve esse privilégio. É por isso que no primeiro versículo aparece: no ano em que morreu o rei Uzias. Se eu e você temos um líder que tem a direção de Deus, eu e você temos o dever de estar intercedendo diante de Deus em nossas orações por este líder. Só porque ele faz isso, mas se ele fosse um líder ruim, Deus não ia deixar ele nos liderar por muito tempo. E o rei Uzias liderou por muito tempo. Aí o segundo versículo diz assim: serafins estavam voando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse segundo versículo também, ele me chama muita atenção, porque nós temos duas formas de ter intimidade, de ter um contato com Deus. Nós temos duas formas. O que é que me chamou a atenção nisso? O profeta Isaías, ele profetizava já, ele já era um homem de Deus. Eu comecei a analisar dentro desse versículo, mas ele ainda não tinha tido ainda um contato, uma experiência direta com Deus. Ele não tinha tido ainda, porque nós temos um contato com Deus de duas formas, irmãos: o de ver falar e o de participar. É muito bonito quando nós vimos ou ouvimos que alguém foi curado de uma enfermidade mortal. Isso é maravilhoso, isso é gratificante, isso é glorioso. Quando nós vimos falar que um irmão ou uma irmã nossa foi curada de um câncer, isso é muito glorioso. Agora, quando nós mesmos temos um contato direto, é diferente. O profeta disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então quer dizer que foi a primeira vez que ele estava tendo um contato, uma experiência sobrenatural mais forte ainda de que antes que ele tinha. Num alto e sublime trono. E disse mais: acima do trono tinha serafins, tinha anjos que voavam ao redor do trono de Deus, acima do trono de Deus. E o que me chama a atenção ali, meus irmãos, é que os serafins, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam seu rosto. O que é que vem à nossa mente com cobrir o rosto? A glória de Deus era tão grande. A glória de Deus, ela é tão grande que eles tinham de cobrir o rosto por conta da poderosa glória de Deus. Com 2 eles cobriam os seus pés. Aí eu comecei a analisar. Cobrir os seus pés. Nós estudamos em uma lição passada a respeito dos pés. Os irmãos acho que estão lembrados, há poucos dias, que falou a respeito dos pés, onde Jesus lavou os pés dos apóstolos. E os pés, irmãos, simbolizam santidade. Eu acredito, eu creio, que se o profeta Isaías tivesse visto os pés dos serafins, ele poderia até ter morrido. Irmãos, o que é que tem? Irmão, pastor, pregador, o que é que tem a ver os pés com santidade? Tudo. Jesus, quando foi lavar os pés dos apóstolos, Pedro disse: não sei, irmão, sou digno de só lavar os meus pés. Ele disse: Pedro, se
Se eu não lavar teus pés, aquele que não lavar os pés não vai fazer parte comigo. Santidade. Pedro pensou para lá e para cá e disse: Senhor, então se for assim, só para mim perder a tua presença, perder minha salvação, me dá logo um banho. João, na ilha de Patmos, também teve uma visão. E quando João teve aquela visão na ilha de Patmos, ele começou a falar dos cabelos, né? Cabelos brancos que foi descendo, tinha um cinto reluzente, só que quando chegou nos pés, ele disse: era como um latão reluzente, ele caiu. Então os pés têm muito a ver com santidade. E as outras duas áreas que ele fala? Constância. Estavam sempre atentos. Aí eu pergunto nessa noite: tem algumas pessoas, irmãos, que eles têm uma mania de perguntar, de falar para os crentes: se vocês forem para o céu, alguém falou isso para mim, pastor, se vocês forem para o céu, que graça vai ter? O que vocês vão fazer lá no céu? Irmãos, aí os anjos estavam lá: santo, 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 santo é o Rei da Glória. Agora nós imaginamos agora, irmãos, há quantos milhões de anos que ele vem ao redor do trono de Deus, acima do trono de Deus, ali falando santo, 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 porque lá no céu não vai existir relógio, lá no céu não vai existir tempo. Hoje nós estamos querendo, irmão, fugir. Muitos estão querendo fugir da presença de Deus, muitos estão querendo fugir do seu chamado, muitos estão querendo se ter um escape do seu chamado. Mas só que você, se você é um escolhido de Deus, se prepare, porque você vai ter que viver o que Deus tem preparado para você. Irmãos, eu acredito que o profeta Isaías, ele chegou a um momento de querer desistir, de chegar lá e querer desistir do seu ministério. Porque nos primeiros momentos nós vemos que o profeta Isaías foi umas profecias que, se nós prestarmos atenção, e não era todo mundo em massa que aceitava a profecia de Isaías. Não era só. Porque as pessoas esperam, muitos profetas, porque hoje todo mundo, tem um momento que fala, hoje todo mundo quer ser profeta, né? Hoje todo mundo quer ser profeta. Na internet nós vemos profeta de todo jeito. Aí olha nos pés do homem, é um sapato de não sei quanto mil, o carro que ele anda é de 3 milhões, né? E os profetas de Deus verdadeiros que eu conheço, que nós conhecemos, muitos eles foram mortos, que nem o profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio. O profeta Isaías, ele foi cerrado ao meio, por conta da palavra de Deus. Muitos não estão querendo sofrer por conta da palavra de Deus, muitos estão agora ficando na tranquilidade, querendo ficar na tranquilidade, e não sabendo que Deus está chamando nós todos os dias ele chama eu e você. Hoje no pergunto de missão, todos nós que estamos aqui, nós somos missionários. Mas pastor, eu não sei pregar, mas você sabe orar. Mas pastor, eu não sei orar direito. Você vai aprender, você sabe cantar, você sabe contribuir, você sabe convidar alguém para vir para a igreja. Mas além disso, de convidar para a igreja, porque primeiramente, irmãos, o evangelismo, eu acredito, pastor Jasper, que começa nos nossos vizinhos. O nosso maior evangelismo começa lá com os nossos vizinhos. Porque é o nosso vizinho que ele sabe quem é nós. É o nosso vizinho que está constantemente, todos os dias, vendo e ouvindo, né? Vendo o nosso jeito e ouvindo as nossas falas. Todos os dias nossos vizinhos estão ouvindo. Será se eu estou tendo a moral de chamar o meu vizinho e dizer: meu vizinho, vamos para a igreja, vamos cultuar, nós vamos se alegrar na presença de Deus?
Nós temos que ter essa preocupação, irmãos. Nós temos que ter essa preocupação de evangelizar. Nós temos que ter essa preocupação de pregar a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que o texto, esse texto sagrado, já vi um teólogo dizendo que não serviria para culto missionário. Aí eu fiquei pensando, se essa passagem bíblica, esse trecho sagrado, qual vai ser que nós vamos pregar a falar de evangelismo? O que nós vamos, falar a respeito do evangelismo? Porque lá no versículo 7, no versículo 7, com a brasa tocou a minha boca. No versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu não entendi o que foi que aquele teólogo quis dizer. Mas só que no versículo 7, no versículo 8, o próprio Deus diz: quem há de ir por nós? Agora o profeta Isaías conclui: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que eu e você estamos com essa disposição, com essa disponibilidade de falar assim: eis-me aqui, envia-me a mim? Não, mas pastor, eu tenho meu trabalho, eu não posso ir. Mas você pode contribuir. Mas pastor, minha vida financeira está mais baixo que apartamento de Calango. Você pode orar. Você pode orar. Você pode orar. Você pode convidar o seu vizinho. Você pode fazer algo. Mas só que antes de você falar isso, envia-me a mim, o anjo que tocou os lábios do profeta Isaías tocou com a brasa nos seus lábios, porque antes ele quis, o profeta Isaías não queria relutar. O Senhor vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios. Irmão, Deus, Ele tem tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos, Deus tem para nos dar. E Ele requer de nós. Nunca pense que Deus vai lhe pedir uma coisa que você não tem. Que Deus é Deus. Ele vai lhe pedir uma coisa que você já lhe deu. Primeiramente, Ele nos deu a vida. Aleluia, Deus. Ele nos deu a vida, irmãos. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Quantas pessoas neste exato momento que nós estamos aqui na presença de Deus, cultuando a Deus, falando de Deus, quantas pessoas estão acabando com a sua própria vida? Quantas pessoas estão jogadas na sarjeta porque eles usaram algum tipo de entorpecente, porque usaram algo, fizeram alguma coisa que eles estão acabando a sua própria vida? E nós estamos aqui felizes. Nós estamos felizes porque nós sabemos que um dia nós iremos morar na glória com Deus. Jesus fez essa promessa para nós, que Ele ia para o Pai. Como hoje cedo nós estudamos sobre isso, que Ele ia para o Pai, mas só que lá quando Ele ia, Ele tinha muitas moradas preparadas para nós, e é isso que nós estamos esperando. Isso é a nossa confiança, essa é a confiança que nós temos que ter. Eu não entendo, porque às vezes nós se pegamos reclamando. Eu não entendo. Jó,
Ele conheceu Deus também das duas formas, da mesma forma que Isaías. Ele sentia a presença de Deus, mas ele não tinha tido uma experiência com Deus. Uma experiência que eu digo, uma experiência forte com Deus. Ele não tinha tido essa experiência. Quando ele passou por aquela situação que todos nós conhecemos, ele teve uma experiência completa com Deus. A sua mulher tentou falar algo para lhe desvanecer, mas ele sabia de quem era o Deus que ele acreditava. E nessa noite, Deus chama você para que de alguma forma, eu não conheço, todos os irmãos aqui nós se conhecemos praticamente de vista, né? Nós estamos juntos, eu arrumei, o irmão já está no ministério, o presbítero Átila, o Adão, nós se conhecemos de vista. Mas Deus nessa noite tem um chamado para você. E eu tenho certeza que Deus está chamando você, e você já tem sentido isso há algum tempo. E você de alguma maneira está se prendendo para fazer algo para Deus. Você está se prendendo de fazer algo para Deus, e Deus está sempre lhe despertando a forma que você tem que fazer, e você está colocando um empecilho no que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. O Deus que nós servimos, meus irmãos, é um Deus glorioso, um Deus maravilhoso. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. Vai tirar alguém lá da sepultura, lá do caixão, e colocar ele de pé novamente. Eu tinha na faixa de 6 anos de idade. A minha mãe, ela não era, mas ela gostava da macumba. E todo domingo ela queria me levar para o centro, no terreiro. E eu não gostava. Eram duas coisas que ela mandava eu ir: para o catecismo e me levar para o terreiro. Aí por que eu não gostei? Porque eu via no catecismo lá. No dia que eu cheguei no terreiro, eu vi também. E ela me levava, mãe, chorava, só que dava uns tapas, era mais eu. Quando foi uma certa vez, pastor, num domingo de manhã, lá vai ela me arrastando para ir mais ela. Quando de longe, eu era criança. Quando de longe eu ouvi: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, irmãos, aquilo já me tocou, aquilo já me deu impacto, já me impactou de longe. Irmão, quando eu cheguei de frente para a igreja, muitos irmãos aqui conhecem essa igreja, lá na rua Hugo Carneiro, na esquina da rua Farroupilha, lá no Bosque. Quando nós chegamos de frente com a porta, irmãos, eu olhei lá para dentro da igreja. Era um dia de culto, de manhã da Santa Ceia do Senhor na igreja da igreja. Irmãos, quando eu olhei lá para dentro, eu só consegui ver claro. Não vi as pessoas, só conseguia ver as pessoas. Tinha umas 2 pessoas lá de fora da igreja. Eu só conseguia ver as 2 pessoas lá de fora. Quem estava dentro eu não conseguia ver. Foi a primeira experiência, irmãos, que eu tive com Deus na minha vida. E daí quando eu tive aquela experiência com Deus, irmãos, eu não consegui mais. Eu era muito pequena, minha mãe não deixava eu ir para a igreja. Mãe, eu quero ir para aquela igreja. Esse menino, antigamente o pessoal falava que os crentes eram um povo diferente. Antigamente eles diziam dessa forma: você é um povo diferente, você é um povo estranho. Aí mãe, me leva naquela, eu morava perto, bem perto da igreja. Irmão, mãe, me leva naquela igreja, mãe. Menino, tu para com isso, que aquele povo é um povo diferente. Mas vamos, negócio de igreja não. Até que eu cheguei meus 12 anos de idade.
para a igreja, quando cheguei lá, lembrando daquilo que não saiu mais da minha cabeça. E eu aceitei a Jesus como nome suficiente, Salvador. Então é por isso, irmãos, que eu digo que ter uma experiência com Deus, ela é diferente, ela é total e diferente de que você só ouvir falar. Nós não podemos, irmão, viver na presença de Deus só de ouvir falar sobre a respeito de Deus, o que Deus fez, o que Deus está fazendo. Nós temos que viver, ter uma intimidade, nós temos que buscar uma intimidade com Deus, porque no momento em que nós buscamos uma intimidade com Deus, algo de sobrenatural Ele vai fazer em nossa família, em nossa vida, em nossa casa, em nossa cidade, aonde quer que nós estejamos. Glória a Deus. Levei meu irmão mais novo para a igreja, aceitou a Jesus. Rapidamente nós fomos ser batizados. Já levei meu irmão batizado nas águas junto. Aleluia. Glória a Deus. Com pouco tempo que estava na igreja, depois de ter sido batizado nas águas, com pouco dia, batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele ainda procura. Aleluia. Ele está em busca das pessoas, dos verdadeiros adoradores. Ele está em busca ainda dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Tem muitas pessoas por aí se iludindo, irmãos, com a teologia da prosperidade. Tem muitas pessoas aí querendo correr atrás da teologia da prosperidade. Irmãos, nós não podemos viver uma teologia da prosperidade e se manter firme. Nós só vamos se manter firmes se nós procurarmos viver a verdadeira palavra de Deus, sentir o verdadeiro poder de Deus, ser participante da glória de Deus. Porque nós falamos no céu, irmão, nós falamos no céu, mas que as pessoas parecem que botam o céu muito distante, mas o crente não pode pensar distante. Nós temos que pensar no céu e falar no céu, como que nós já estivéssemos no céu, que nós já estamos vivendo um ambiente celestial. Aleluia, glória a Deus. Glória. Nós já estamos vivendo um ambiente celestial. Por que que nós às vezes deixamos de viver esse ambiente para pensar em algo que não vai nos trazer nada de benefício? É verdade, meu Deus. Aleluia. Por quê? Eu costumo dizer lá na congregação, costumo dizer lá na congregação, que Jesus está de braços abertos até hoje. Ele tanto morreu de braços abertos naquela cruz, como ele ainda está de braços abertos para abraçar eu e você no momento que você e eu queremos que ele nos abrace. Tem pessoas procurando outras coisas, psicólogos, isso e aquilo. Nós precisamos procurar só Jesus, se chegar aos pés dele. Se chegar aos pés dele, se chegar à santidade, quando o anjo aqui cobriu os seus dois pés com as suas asas, ali nós temos que chegar aos pés, porque ele simboliza a santidade, nós temos que chegar aos pés de Jesus. Aleluia. Mas lamentavelmente, irmãos, Espírito Santo, aleluia. muitos estão procurando as mãos. Aleluia, aleluia, Deus. Bendito Senhor. Lamentavelmente, muitos só estão procurando as mãos. Eu vou falar uma partezinha do meu testemunho. Eu não gosto muito, mas quando eu cresci mais um pouco, que cheguei a uma certa idade da minha juventude, eu fui enganado pelo inimigo e me afastei dos caminhos do Senhor. E aonde eu estava, irmãos, aonde eu chegava, eu era chicoteado, eu era açoitado. Eu fui parar dentro de um presídio, distante dos caminhos do Senhor. Eu fui parar dentro de um presídio. Mas quando Deus tem algo com alguém, Ele vai no presídio, Ele vai lá no fundo do mar, Ele vai onde for, mas Ele vai arrancar de lá. Depois de 13 anos eu estava dentro de um presídio, Deus enviou um homem de Deus
Deus para empregar dentro daquele presídio. E chegou na porta daquela grade, o homem de Deus falou: eu vou te tirar daqui, e as portas do crime para tu estão fechadas, porque tu sabe que o que tu tem comigo, eu tenho contigo desde a tua infância. E eu vou te mostrar como é eu que estou falando, como tu vai sair daqui, tu ainda vai tentar, mas só vai chegar uma ocasião que tu vai ver que não é mais o teu caminho é na minha presença. Aleluia, Deus. Irmãos, aconteceu. 2 meses depois eu saí dali. Quando eu saí, eu tentei. Botava as pessoas para fazer as coisas, dava errado, dizia que ele não sabia fazer. Aí fui fazer. Falei, vocês vão ver como é que faz as coisas. Sabe o que aconteceu? A polícia me pegou para me matar. Quando a polícia estava me matando, me levaram para a estrada, em uma estrada, no amanhecer do dia. Eles estavam me matando, tentavam me matar sem fogo, não conseguiram. E ali agora eles iam quebrar o meu pescoço. Quando eles me prepararam para fazer, eu estava quase de cabeça para baixo. Eu orei a Deus. Eu me lembrei da promessa. Aleluia! Falei, Senhor, se o Senhor me livrar desses homens sanguinários hoje, nunca mais eu saio da tua presença. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, quando eu abri o meu olho, parou um carro preto atrás de onde nós estávamos. Saiu uma mulher de dentro. Só olhou para o delegado que estava junto ali e chamou ele lá na frente. Não sei quem era, não sei quem é ela, nem ela sabe quem sou eu. Só sei que ela foi enviada por Deus. Aleluia, meu Deus. Quando aquela mulher voltou, que entrou em seu carro, que ela foi embora, o delegado chegou todo se tremendo e disse: vamos levar esse rapaz, não vamos fazer mais nada com ele. Não vamos fazer, nós não podemos. E o soldado dele queria terminar, disse: não podemos mais fazer mais nada com esse rapaz. Vamos levar ele embora. Aleluia, meu E Deus. naquele dia, irmãos, eu tive o escape e mais uma vez, da mesma forma, só que para mim foi mais poderoso do que naquele dia que eu vi aquela luz dentro da igreja. Foi muito poderoso, foi muito forte, irmão. Aleluia! E eu falei para o Senhor: a partir de hoje eu nunca mais saio da tua presença. Aleluia. Hoje eu encontro, pastor Ricardo, jovens que estavam comigo muito tempo, me conheciam como é que eu era, e disse: como é que tu deixou isso? Como é que tu deixou aquilo? Bora lá para a igreja que tu sabe. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Bora para a igreja comigo que tu sabe. Bora servir o Deus que agora eu estou servindo, o Deus que eu sirvo, que você vai saber, você vai conhecer, você vai ter experiência com Deus, porque agora, irmãos, parece que é uma coisa. Eu só tenho agora me topando direto com eles e pregando para aqueles que estão com eles. E alguns estão se reconciliando com a primeira distanciada. Outros estão aceitando a Jesus Cristo. Eu consegui, pastor, já ensinar pessoas a trabalhar. Ele saiu do mundo do crime, agora tem o seu trabalho. Tem pessoas que aprenderam a trabalhar depois que saiu, foi embora daqui para outra cidade, para ir lá, quando chegou lá, montou o seu negócio e não quer mais nem comigo estar servindo a Deus. Glória. É assim que Deus faz. É por isso, irmãos, que nessa noite Deus me enviou aqui para te dizer: não fuja daquilo que Deus tem com você. Se você fugir daquilo que Deus tem com você, você vai sofrer, irmão, porque eu peguei chicote nas costas até o dia de eu retornar para a casa do papai. E Deus tem algo de importante na sua vida para te dar. Aleluia, meu Deus. E você está se prendendo. Vocês sabem que tem hora que... Hoje também nós estudamos sobre isso, sobre a dúvida. Deus fala as coisas para nós, nós estamos duvidando. Deus fala as coisas para nós e nós estamos duvidando. Eu olhando lá de manhã, pastor, como é que pode Filipe, Tiago, Pedro ali junto com Jesus
caixão andar ali que nem o filho da viúva de Naim, cego enxergar, aleijado andar. E agora eles tinham dúvida para onde eles iriam. Não tenha dúvida, meus irmãos, do nosso Deus. Aleluia. Nunca venha deixar o inimigo semear a dúvida no seu coração, porque ele vem fazendo isso desde o princípio do mundo. Quando ele chegou e colocou a dúvida lá na cabeça da Eva lá, primeiro ele semeou a dúvida, para nós chegarmos aonde nós temos que chegar, para nós chegarmos no céu, porque isso é o que nós almejamos. Eu já falei para minha esposa: rapaz, se tu pensa em ter uma vida melhor, tu vai ter que arrumar outro caminho, porque para mim desse jeito aqui está bom demais. Aleluia. É verdade. Não, porque todas as mulheres pensam uma vida financeira boa, né? Quase todas as mulheres querem viver uma vida boa, querem poder ir no salão quase todas, né, de 15 em 15 dias, e ter uma casa boa. Irmãos, eu não penso, Deus sabe o que eu estou falando, eu não penso mais isso. Aleluia. Eu penso, sabe o que, irmãos, na minha salvação. O mundo está indo de mal a pior. O mundo ele está indo de mal a pior. E às vezes vai se preocupando com pequenas coisas, né? Vai deixar no café. Às vezes a gente quer se preocupar de um dia comprar um carrão, né? Um sonho, né? Irmãos, se você tiver uma vida financeira boa, pode comprar para você desfrutar aqui na terra. Mas nós não vamos de carro para o céu, não. Aleluia, Deus. Nós vamos pela misericórdia que Deus tem por nós. Falar isso, se não fosse a sua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Nós já teríamos sido consumidos se não fosse a misericórdia de Deus em nossa vida. Nós precisamos o quê? Faça que nem Tomé, né? Eu achei interessante, pastor, que muita gente fala de Tomé. Que Tomé, porque ele era incrédulo. Mas ele foi o que teve a primeira atitude de perguntar. Pergunte para Deus. Se você está com dúvida de Deus, pergunte para Ele. O que é que você tem que fazer, o que é que você deve fazer? Aleluia! Se você tem dúvida, peça, ore a Deus para Deus tirar essa dúvida do seu meu Deus. coração. Glória a Deus. Amém? Eu quero aqui nessa noite agradecer a minha oportunidade. Estou muito grato a Deus de estar aqui. Minha gratidão novamente ao nosso pastor pela confiança. Mas como a nossa igreja tem e eu gosto de fazer isso, eu não gosto de deixar passar não, pastor. Quero perguntar se nessa noite tem alguém que queira fazer uma reconciliação com Deus. Como eu falei para os irmãos, eu não conheço os irmãos, né? Mas eu quero perguntar nessa noite: você quer fazer uma reconciliação com Deus? Será que você teve alguma dúvida que fez você pecar? Porque tem dúvida que faz nós pecar. Não vou para o céu não, porque isso acontece isso na minha vida, aconteceu aquilo. Se nós fosse, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Não vai ser só alegria. Apesar que tem as alegrias também. Aí na hora da alegria vamos viver, né? Graças a Deus, glória a Deus, vamos dar glória a Deus, aleluia. Mas quando também a alegria acabar, vamos continuar de novo, dando glória a Deus, aleluia, fiel à palavra de Deus. Amém? Se não tem ninguém para reconciliação ou para aceitar a Jesus nessa noite, eu quero aqui agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.